Sou mais uma vez o evangelista Wander Rodrigues de Oliveira. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus e venho trazer mais uma pérola para o povo colatinense, para o povo do Brasil e para o povo da terra. Nós vamos fazer menção hoje do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11, que fala a respeito da parábola do filho pródigo. Eu quero pregar esta palavra para todos, mas especialmente para aqueles que estão afastados da casa do Senhor. Nós sabemos que nesse período do Covid, muitas pessoas se afastaram da casa de Deus. Muitas pessoas se afastaram da casa do Pai. Vamos ler a palavra do Senhor. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como a um dos seus jornaleiros. Faze-me como a um dos seus jornaleiros. Levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Viu-o, seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, meus queridos, minhas queridas que vão ouvir esta palavra, estamos falando aqui da história do filho pródigo. É uma história que já foi muito pregada sobre ela, mas eu quero fazer um link entre a história do filho pródigo e a história das pessoas que se afastam da casa de Deus. As pessoas que se afastam da casa de Deus. E nesse período de Covid, houveram muitas pessoas que se afastaram da casa de Deus. Eu, graças a Deus, não faltei nem um dia de culto. Por quê? Porque mais importante para mim é Jesus do que a minha vida. Por quê? A minha vida vai passar. Se ela não passar agora, se ela não passar hoje, ela passa amanhã. Se ela não passar amanhã, ela passa depois da manhã. Então a nossa vida, nós não temos que ter ela por preciosa neste mundo. Por quê? A vida aqui é passageira. Daqui a pouco nós vamos embora, não tem jeito. Ninguém escapa, é pobre, rico, é poderoso, é mendigo. Todos irão
chegar o dia da sua morte. Mas o importante, meus queridos e minhas queridas, é nós ficarmos firmes na casa do Pai. Nós vemos o caso deste filho, filho pródigo. Ele queria ter liberdade e queria fazer o que desse na cabeça dele. Queria se prostituir, queria fazer o que quisesse com seu corpo, como dizem hoje, meu corpo, minhas regras. Já ouvi muitas pessoas falando isso. Então vejam bem, outro dia eu encontrei uma pessoa e ele falou essa frase comigo, meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quiser. Aí eu estava com a chave do carro no bolso, eu falei assim, é mesmo? Você acha que não precisa de ter regras nessa vida? Ele falou, não, quem faz as minhas regras sou eu. Aí eu peguei a chave do carro e dei para ele. Falei com ele, assim, tá bom, então faz o seguinte, pega esse carro aqui, vai na contramão, só 1 quilômetro. Se você conseguir sobreviver, você vem e me devolve o carro. Ele falou, eu não. Então, meus queridos e minhas queridas, na casa do Pai tem regras, mas na casa do Pai tem segurança, tem paz, tem alegria, tem sustento. Tem sustento. Por quê que na casa do Pai tem que ter regras? Tem que ter regras. As regras não são para nos escravizar. Deus não é um ditador. A igreja tem regras que precisam de ser seguidas. A Bíblia tem regras que precisam de ser seguidas. Por quê? Para o nosso bem. Deus, ele criou as regras exatamente como aquele que criou a regra de que não se pode andar na contramão. Por quê? No Brasil, no caso do Brasil, a mão é do lado direito. Então, se nós entrarmos pelo lado esquerdo, numa rua de via dupla, nós vamos bater de frente com outro veículo que vier do outro lado e nós vamos morrer. E Deus não quer a nossa morte. Na Bíblia está escrito que o salário do pecado é a morte. Mas também está escrito que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolher entre o pecado ou o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus Cristo, certa vez, ele falou, o Dr. Lucas escreveu, ele disse assim, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Todavia, pelas palavras que eu vos digo, vós sereis julgados. Então, quem disse que o salário do pecado é a morte foi Jesus. Então, na verdade, nessa vida, nós já estamos sendo julgados. Infelizmente, muitos já estão sendo condenados. Por quê? Porque estão desobedecendo às regras estabelecidas por Deus. Simplesmente fizeram como o filho pródigo, saíram da casa do pai e não tem ninguém mais a quem dar satisfação. Nós, que somos evangélicos, que somos servos de Deus, nós temos alguém a quem dar satisfação e o damos com muito prazer, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o dono da igreja, é o Criador
da igreja, é o Criador de todas as coisas. E os mandamentos de Deus não são pesados, pelo contrário, são para o nosso bem. Os mandamentos de Deus são para que nós venhamos a ter paz nesta vida. Por isso que o salário do pecado é a morte, porque aquele que transgride os mandamentos de Deus, ele colhe frutos amargos. Toda pessoa tem liberdade de transgredir os mandamentos de Deus. Mas ninguém tem a liberdade de escolher não colher os frutos das decisões que toma. Por exemplo, está escrito na Bíblia: não matarás. Êxodo capítulo 20. A pessoa que matar, ela vai ter paz? Não. Naturalmente vai haver o vingador. Que é o vingador? Algum parente, algum amigo, algum irmão, algum pai, o filho, que vai ficar aborrecido com a pessoa que mata. E assim a pessoa vai ficar sem a paz. A pessoa vai ficar sem a paz. Mas Deus quer que nós tenhamos paz. E por isso é preciso que nós venhamos fazer igual o filho pródigo fez. Cair em si, tomar consciência de que precisamos de voltar para a casa do Pai. Outro mandamento que existe também: não adulterarás. Êxodo capítulo 20 também está escrito. A pessoa que adultera, a pessoa que tem um caso extraconjugal, ela também não vai ter paz. Pode até ficar um tempo sem ser descoberta, mas mais dia, menos dia, vai ser descoberto o erro que ela está cometendo. Ela vai ter, essa pessoa vai ter problema com seu cônjuge. Outro mandamento: não roubarás. Também é para o nosso bem. A pessoa que rouba, ela vai roubando, mas um dia a casa cai. Existe um ditado que quanto maior é o homem, maior é o tombo. Muitas vezes Deus deixa que a pessoa vai crescendo, vai se tornando cada vez mais poderosa, e depois Deus simplesmente afasta a proteção dele, e o diabo vem e dá a rasteira na pessoa. A Bíblia diz que repentinamente vem a morte do ímpio. E o que tem preparado? Para quem será? Para ele que não vai ser, porque ele não vai poder curtir nada o que ele construiu. Então, o melhor que nós temos a fazer é voltar para a casa do Pai e obedecer à Bíblia Sagrada. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54 a seguir, Jesus falou assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Tem muitas pessoas dizendo: eu tenho Jesus, e já tem muito tempo que não participo da Santa Ceia. Foi Jesus Cristo que estabeleceu a Santa Ceia. Ele disse: eu erguerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quem estabeleceu a Santa Ceia foi Jesus. Foi ele que ergueu a igreja. Então, a pessoa que está afastado da igreja está afastado de Jesus. E é melhor que ele volte para a casa do Pai antes que seja tarde demais. E assim, que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós a sua luz, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê salvação. Agradeço a todos a oportunidade em nome de Jesus e solicito que você faça a inscrição no meu canal, tem a palavra escrita inscrição, você clica lá em cima, acione o sininho, acione todas, que o Senhor Jesus Cristo te abençoe. Que o amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. Todos digam amém. Para que essa bênção venha até você que vai ouvir este vídeo.